Opa, beleza? Dando continuidade à série dos exercícios fáceis do Elite Code. Hoje a gente vai resolver o exercício 728, que é o números autodivisíveis. Bom, é uma task que teve quase meio milhão de tentativas, 20% de erro. É uma task relativamente famosa. Então, bora ao exercício. Vamos pro Canva aqui, que eu já vou explicar como ele funciona, o exercício, o que que é pedido, o que que é dado, o que que a gente tem que retornar. Primeiramente, antes de tudo, a gente tem que entender o que que é um número autodivisível, que isso é importantíssimo para a gente conseguir resolver o exercício. Então, vou dar um exemplo aqui de um número, 48, que é um número que está num exemplo aqui também, né? Então, o número 48. 48 é um número autodivisível? Bom, o que que isso quer dizer? Para um número ser autodivisível, ele tem que ser divisível por todos os dígitos dele. Ou seja, o 48 ele tem que ser divisível por 4 e tem que ser divisível por 8. Se a gente pegar aqui 48, 48 dividido por 4 é igual a 12, né? 12 é um número inteiro. Então a primeira condição, ok. Ele é um, por enquanto ele está sendo um número divisível. Se a gente pegar 48 e dividir por 12, por 8, isso dá 6. 6 é um número divisível? 6 é um número inteiro? É. Ou seja, 48 é divisível por ambos os dígitos, quanto 4 quanto 8. Ou seja, então 48 é um número autodivisível. Bom, isso ficou claro, isso vai ser fundamental para a gente poder estabelecer a função do exercício. É, bom, o que que é dado no exercício, né? É, primeiro é dado um intervalo, o primeiro intervalo e o segundo intervalo, que vai do 1 até o 22 nesse exemplo aqui, por exemplo. E a gente vai percorrer do número 1 até o 22, que é o intervalo entre esses dois números, e a gente tem que retornar uma lista com os números que são divisíveis esse intervalo, os números que são autodivisíveis, né? Então, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 são números com um dígito. Obviamente, eles são autodivisíveis, né? Por exemplo, 5 é divisível por 5, obviamente, né? Mas, por exemplo, o 15. O 15 é curioso, né? Ele é um número que ele é divisível por 1 e ele também é divisível por 5. 15 por 5 igual a 3, né? Então, por exemplo, 14 não tá na lista, porque ele não é um número autodivisível, ele não é divisível por ambos os dígitos, né? O segundo exemplo vai do intervalo 47 até o intervalo 85, né? É esse o intervalo dos números, né? Olha o 48 aqui. O 48 é um número autodivisível, então a gente retorna ele na lista de números autodivisíveis do intervalo. Bom, ficou claro que é pedido, o exercício é pedido esse, e agora vamos ao código, que não é tão simples assim, mas eu vou desmiuçar ele aqui, eu vou passo a passo e vai ficar claro. Primeiramente, o que eu tenho em mente é a gente transformar o número inteiro em string, para saber se ele é divisível ou não. Porque quando a gente transforma em string, a gente consegue percorrer os dígitos do número. Então o que que isso quer dizer? Se a gente tem um número, por exemplo, 2, 3, 4, 8, um número 1238. Quando a gente transforma ele em string, a gente consegue percorrer cada dígito dele. Então a gente vai pegar cada dígito e inteirar como divisor no número completo. E se todas essas divisões, né, tiver como resto zero, a gente retorna true, ou seja, o número vai ser autodivisível. Então, a primeira coisa é criar essa função, né? Então, def, vamos criar, é auto, né? É de autodivisível. Def é auto e ela vai receber como argumento, né, o número, né? Com parâmetro, o número. E é a forma da gente saber se um número é autodivisível ou não. Então, primeiro a gente cria uma string número, a gente faz string número, ela recebe o número em forma de string, né? Que é o número, que é o argumento da função. E aqui a gente começa a percorrer os dígitos dela, né? Então a gente cria um laço for dígito, né? Vamos chamar assim, dígito em string número, que é a variável que a gente criou. E tem uma primeira condição que é, se um número for contido nele um dígito zero, ele automaticamente não é autodivisível. Então essa é a primeira condição. Então a gente cria aqui if dígito igual a zero, a gente retorna false. Ou seja, retornar false significa esse número não é autodivisível. Agora a segunda condição é a seguinte: if, se o número for
tiver como resto, se o número tiver como resto, se o número tiver como resto zero, se ele não tiver como resto zero, a gente já retorna false também. Porque, ou seja, ele não é divisível por um dos dígitos, né? Então, return false. Então, se ele não for divisível por um dos dígitos, ou seja, quando o resto é diferente de zero, a gente já retorna false, ou seja, ele não é divisível. E se o laço terminar e não for retornado false até então, a gente retorna true. Retorna true. Ou seja, o número é divisível. Então, essa é a função, é auto, que é para saber se o número é autodivisível. A função está criada. E isso já facilita muito como a gente vai continuar o exercício aqui. Porque os passos seguintes é criar o for para os intervalos, né? Então, for número, num, in, range, que é o intervalo. O primeiro número do intervalo é o left e o segundo é o right. E no final do intervalo a gente soma 1, né? Porque é indexado em 0, né? Então o right tem que ser somado 1. E a gente cria a condição if é alto, chamando a função if é alto, usando como argumento o número do intervalo, né? Que é onde está sendo percorrido. If é alto, ou seja, se o número que está sendo percorrido ele é um número autodivisível, a gente cria uma lista, né? Vou criar a lista aqui. Então vamos botar autos, que é a lista que a gente está criando. Então, se o número é autodivisível, a gente pega a lista autos e adiciona esse número. E é isso. E os números que não forem autodivisíveis, eles vão sendo pulados, eles vão sendo ignorados. E por final, a gente retorna a lista, né? Return autos. É esse o exercício. Bom, recapitulando aqui, a gente primeiro cria uma função para dizer se um número é autodivisível ou não. A gente faz isso com forma de string e percorre cada dígito da string. Caso um dígito for zero, a gente retorna false, ou seja, não é autodivisível. Se um dígito tiver como resto diferente de zero, ou seja, ele não é divisível pelo dígito, a gente retorna false, ou seja, esse número não vai ser autodivisível. Se nada disso ocorrer, o número vai ser autodivisível, que é a nossa função. Depois a gente percorre o intervalo, cada número, e vai adicionando na lista os números autodivisíveis e retorna a lista por final. Bom, o exercício é esse. Bora pro código aqui, bora pro LeetCode. Vou printar aqui. Vou primeiro ver os exemplos, que são esses dois exemplos aqui, vamos ver se dá bom. Deu bom, aí sim. Agora vamos submitar todos os casos de teste, aí sim deu bom, com uma otimização legal. Nossa otimização foi boa. Tá na frente de uma galera aí, vamos ver outros exemplos. Ó, o cara usou um OR aqui, um ou, né? Isso dá uma lentidão pro código. Nossa, eu acho que é o mais simples. Foi o jeito mais intuitivo e fácil que eu pensei. Bom, esse é o exercício, esse é o vídeo. Fica até uma próxima aí, valeu. Code comigo aí, valeu. Até uma próxima.